Então, pessoal, já que vocês já conheceram um pouco da obra, né, o romance Vivencílios, eu selecionei aqui alguns alunos para falar um pouco, né, sobre como se deu a prática desse trabalho, né, falar um pouquinho dessa experiência. Mas antes de tudo, eu gostaria de saber de vocês se, assim, antes desse projeto de letramento literário, vocês já tinham lido assim, algum romance, algum livro desse cunho, dessa natureza. E aí, né, Cristina, já tinha lido? Não, dessa natureza não. Eu já tive experiência de ler outros tipos de livro. E você, já tinha lido algum? Não, isso também não. Só os livros que os professores fazem nas aulas. Também não, eu já li mais livro digital. Esses peças Sim. Então vocês conseguiram perceber que de fato é diferente, não é isso? E agora eu gostaria de saber de vocês sobre como foi a experiência de ler pela primeira vez, né, um romance, né, um texto literário, que faz parte do plano literário, né, da literatura brasileira. Né? Gostaria de saber de vocês como foi essa experiência. minha experiência foi muito boa, foi algo que eu nunca tinha lido antes, pois o livro mesmo tem palavras muito difíceis, eu não era acostumada a escrever palavras, e é uma coisa que geralmente acontece muito, que é a seca, né? Quando não chove, os sítios principalmente. E você, Eu achei o livro muito bem interessante, porque são palavras mais elevadas. E também fala muito sobre o Nordeste, sobre as secas, sobre os sítios e falta de chuva, e mais ou menos. no caso, né, de certa forma, está bem relacionado com a nossa realidade aqui também, porque a gente vive no interior do Rio Grande do Norte, né, que faz parte do Nordeste. E vocês, meninos, o que vocês Eu conhecem? achei ele interessante. No começo estava muito difícil assim, de se misturou com as palavras que é mais difícil de falar também, né? Mas ele já no final estava bem legal. Mesmo já tinha terminado a leitura. Foi interessante também a primeira vez, por isso. E foi mais marcante. A primeira bonita, a maneira dele, por ser a primeira vez, essas palavras difíceis, entender? Que bom, né, que de certa forma, né, foi marcante para vocês, né, eu espero que de fato vocês possam, né, seguir, né, na carreira estudando e que vocês sempre lembrem com carinho desse livro que foi, querendo ou não, o primeiro livro, assim, um romance que vocês leram, certo? E Vanessa falou uma parte assim, bem interessante, essa questão da linguagem, né, de fato, esses textos literários apresentam uma linguagem um pouco diferente da que nós estamos acostumados, né, no cotidiano, mas que depois ela conseguiu, né, ir pegando, e foi dando tudo certo. E também, inclusive, né, por ser um romance regionalista, né, traz muito essa linguagem própria do Nordeste, mas nós estamos falando de um romance que foi publicado em 1938, né, então vocês nasceram de 2000 para frente, né, então são algumas palavras que eram utilizadas antes, mas que agora não tem tanta utilização, então por isso que acaba soando estranho para pessoas que nasceram de 2000 para frente, né, certo? Mas já que agora, né, antes desse projeto de letramento literário, vocês não tinham lido nenhum livro, né, agora vocês já podem bater no peito e dizer que já leram um livro, né, um romance, um clássico da literatura brasileira. Eu gostaria de saber se após a realização desse projeto, vocês gostariam de ler mais livros. Eu gostaria de ler, pois eu também já li algo sobre, depois desse livro, que foi São Bernardo e Vila CDI, para entender mais sobre a linguagem e entender mais sobre esse livro. Acho que seria bom continuar lendo esse livro. Perfeito. Olha, o relato dessa menina é incrível, né? Porque até então ela não tinha lido nenhum livro, mas após a realização da leitura em conjunto, né, em sala de aula, já despertou o interesse dela e fez com que ela procurasse outro livro, né, desse mesmo autor, né, Graciliano Ramos, e também de outros autores que são extremamente importantes na literatura brasileira. Né? Então, eu, enquanto professor, fico imensamente feliz com esse relato. E agora eu gostaria de ouvir vocês três, né? Se vocês têm o interesse de ler mais após a execução desse projeto. Sim, e não só ficar nesse estilo de leitura também, para outros romances, poemas, essas coisas também seria interessante. Sim, exatamente. Né? Aqui foi a abertura, né, de portas. Né? Vocês podem, inclusive, ler alguns livros, né, dessa mesma natureza. Eu posso fazer algumas indicações. Como também vocês podem mergulhar em outros gêneros literários, né, como poema, né, como você mencionou,
ou até mesmo um conto que acabou também sendo trabalhado no segundo bimestre, não sei se vocês lembram, mas fique feliz com esses relatos. E você, Yagi e Cristina? Sim, depois de ler, fez que eu ficasse mais interessado e também me era interessante ler outros livros para assim ficar mais acostumado com essa linguagem antigamente. Perfeito. Então eu fico mais uma vez, né, eu gostaria de externar aqui minha felicidade em ver que de certa forma esse projeto foi significativo e fez com que vocês despertassem esse interesse de ler mais. E, em geral, esse é o grande objetivo do projeto, é fazer com que os alunos leiam e queiram ler cada vez mais, certo? E para finalizar, né, essas perguntinhas, né, esse relato de experiência, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam, em geral, sobre esse projeto de letramento literário. Se vocês acharam legal, se recomenda, né, que a escola continue com esse tipo de projeto, né, para os próximos anos, com o intuito de formar leitores, já na educação básica, né, para quando chegarem, por exemplo, na educação superior, né, o professor lá perguntar: "Ei, alguém já leu algum livro?" Vocês possam responder dizendo que sim, né, que já leram. Isso é extremamente importante. Eu queria saber de vocês, né, o que vocês acharam desse projeto de letramento literário. Se recomenda. Depois que eu li, que eu li esse livro, eu me interessei por outro, mas do mesmo estilo. Aí, quem sabe mais na frente, eu leia outros, então é mais interessante. Sim, é interessante, porque assim, deu pra ver que fez um efeito, um grande efeito. Muita gente gostou, então eu poderia continuar. Sim, é um livro muito interessante. Eu queria recomendar para as pessoas para ler esses livros, são muito interessantes. Eles trazem uma linguagem diferenciada e para os outros alunos para continuar, né? Para continuar. Focadas. Entendi. Sim, é muito legal, até porque também eu disse recomendo, pois assim você vai se acostumar, né, a ler palavras muito difíceis e assim vai empenhar a leitura dos outros. E assim, vai além dessa questão, né, de ser uma linguagem rebuscada, né, de ser difícil, né, que vocês julgam, mas assim, né, uma linguagem que apresenta também, faz com que vocês sintam algumas emoções, né, alguns sentimentos. Eu percebi isso na leitura do romance, né, que algumas pessoas ficaram bem emocionadas, exatamente, com algumas partes, né, até porque o livro traz alguns trechos fortes, né, então fez com que vocês despertassem esse lado assim, mais emocional, mais sentimental, né. Então assim, de forma geral, eu fico feliz, né, com o relato de vocês, né, que eu trouxe apenas alguns alunos, mas eu fiz algumas perguntas em sala de aula, de forma geral. E o resultado, eu acredito que foi positivo, né, que proporcionou esse primeiro contato com o texto literário, né. Eu espero que eles cada vez mais tenham interesse de ler livros dessa natureza, tá certo? Então, pessoal, era isso. Obrigado aí pela atenção. Esse foi o nosso relato de experiência.